Graça e paz, amados. Eu gostaria de convidar você a refletir sobre a mensagem de hoje. Antes, só fazer um pequeno comentário. Estamos aqui próximo ao Congresso Nacional, próximo aqui à Esplanada dos Ministérios. Estamos aqui aproveitando que a irmã Mônica está nos visitando aqui em Brasília. Viemos então dar uma volta e aproveitamos para gravar esse vídeo em um momento muito propício para o tema que eu vou estar falando hoje. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 16, que diz o seguinte: os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Queridos, Paulo escreveu esta mensagem, esta carta aos irmãos na cidade de Éfeso, e há muitos anos atrás, não é? Há aproximadamente quase 2000 anos atrás. E o que me chama a atenção é que esta mensagem, ela é atual, né? Assim como ela servia para os irmãos da época, ela hoje também serve para nós. Porque os dias em que estamos vivendo são dias maus, são dias difíceis. Eu penso que vocês devem estar acompanhando aí, né, o desenrolar das eleições americanas. Ontem tivemos assim um fato histórico nos Estados Unidos. Inclusive teve uma morte, né? Foi registrada uma morte, né? Uma moça recebeu um tiro no peito dentro do Congresso americano. E quem diria, gente? Quem diria a maior nação do mundo, a nação mais rica, a nação mais poderosa do mundo, vivendo a crise que os americanos estão vivendo. E isso me faz entender que dias difíceis, não apenas para os Estados Unidos, mas para todo o mundo estão por vir. Eu lembro-me de uma declaração do presidente eleito, que vai tomar posse, se não me engano, dia 20 de janeiro, onde ele disse que se uniria com o mundo contra o Brasil e a favor da Amazônia. Significa dizer, irmãos, que dias difíceis, de fato, nós estamos vivendo e ainda nós viveremos. E não é o fato de nós sermos cristãos, de nós sermos seguidores do Senhor Jesus, que nós estamos imunes, né, a tudo isso, que nós estamos isentos de passar por esses momentos difíceis. A Bíblia diz, Jesus disse lá em Mateus capítulo de número 24, que é um capítulo profético, né, ali o sermão ali no Monte das Oliveiras, quando Jesus ele fala sobre o seu retorno glorioso à terra. E ali ele fala no versículo 12 sobre a maldade, como a maldade vai se espalhar no mundo nos últimos dias. E nós estamos vendo esta maldade, né, sendo espalhadas. E Paulo está nos dizendo que nós devemos aproveitar as oportunidades que nós temos todos os dias, né? Haja visto que nós estamos vivendo dias maus. Significa dizer que nós estamos sujeitos a sofrer ataques diretos e indiretos do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Ontem, no culto, nós fizemos um estudo e falamos sobre esse tema, falamos sobre isso. E nós usamos ali como parâmetro exatamente a vida de alguém que viveu dias maus, que viveu tempos difíceis, Jó. A Bíblia vai dizer no livro de Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 13, que Jó ele começa a receber notícias ruins. E essas notícias, elas nos mostram ações diretas e ações indiretas do próprio diabo contra a vida de Jó. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jó, ele perseverou. A Bíblia diz que apesar de tudo que aconteceu com Jó, ele não pecou contra Deus e ele não colocou a culpa em Deus. Nós, olhando para os dias atuais, olhando para os ensinamentos que nós temos nos dias de hoje, muitas pessoas vivendo a experiência que Jó, passando o que Jó passou, muitos blasfemariam, muitos se revoltariam contra Deus, muitos argumentariam dizendo que somos servos, somos fiéis ao Senhor, damos os nossos dízimos e íamos ao templo. Porém, Jó, ele não argumentou algo desse tipo,
Mas eu acho interessante, irmãos, que no capítulo 1 ainda de Jó, a Bíblia diz que os amigos, né, os amigos de Jó, eles ficaram sabendo de tudo que havia acontecido com Jó. E eles, então, decidiram fazer uma visita a Jó para tentar entender o que estava acontecendo com Jó, o que havia acontecido com Jó. E a Bíblia diz que eles se sentaram e eles passaram 7 dias e 7 noites e eles não trocaram uma sequer palavra com Jó. Eles não falaram absolutamente nada com Jó. Tamanho era o sofrimento de Jó. E eles então, vendo este sofrimento, eles então se compadeceram. Mas, irmãos, quando eles abriram a boca, quando eles começaram a falar com Jó, eu imagino Jó dizendo: melhor seria se vocês permanecessem calados. Melhor seria se vocês permanecessem quietos. Queridos, Jó viveu dias maus. Jó viveu um tempo mau. E nós precisamos entender que nós estamos sujeitos a enfrentarmos dias difíceis, momentos difíceis. O próprio Jesus nos alertou sobre isso. Lá em João capítulo 16, versículo 33, quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Querido, nós estamos vendo se desenhar uma grande crise mundial. Nós estamos vendo na atualidade a economia mundial quebrando. Nós estamos vendo a economia dos países ficando vulneráveis. E nós vamos ainda enfrentar dias piores do que esses. E você fala assim: você está profetizando? Não, eu não estou profetizando. Isto não é profecia. Eu estou fazendo uma análise de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 12, que diz o seguinte: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande cólera e ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ou seja, o inimigo das nossas almas, ele sabe que ele já recebeu a sentença já foi proferida, porém ela ainda não foi executada. Mas chegará a hora em que o Senhor determinará que esta sentença contra o inimigo das nossas almas seja cumprida. E por esse motivo, ele está furioso, ele está raivoso. E o apóstolo Pedro nos alerta acerca disso. O apóstolo Pedro diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas ao nosso redor o diabo ruge como um leão, procurando alguém para tragar. Então nós precisamos estar atentos e nós precisamos estar preparados e firmes com Cristo para que nós possamos enfrentar e vencer os dias maus que vivemos e os que ainda virão pela frente. E a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo de número 7, sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a única forma de nós vencermos, a única forma de nós termos vitória sobre todas essas coisas, sobre esses problemas, é exatamente estando bem com Cristo. Mas, irmãos, qual é a maior vitória que um cristão pode ter? Qual é a maior vitória que um cristão deve almejar? É a eternidade com Cristo. Se não fosse a esperança que temos em Cristo, se não fosse a esperança cultivada em nós pelo Espírito Santo, certamente nós não teríamos estrutura física para suportar as tribulações, as dificuldades. E é claro que nós ainda não enfrentamos tantos problemas como os irmãos do passado enfrentaram, como perseguição, como morte e outras perseguições que os apóstolos e que os seguidores do Senhor Jesus enfrentaram no passado. E eu penso, irmãos, com toda a clareza, dentro das Escrituras Sagradas, analisando, examinando tudo, eu penso que dias difíceis virão sobre a humanidade e nós, como seguidores do Senhor Jesus, nós não estamos imunes a tudo isso. Porém, Tiago, ele nos dá a receita para nós passarmos por tudo e termos a vitória, que é a vitória que eu falo, irmãos.
não é você receber uma casa nova, a chave de um carro, eu chegar aqui e profetizar que você vai receber um carro, profetizar aqui que você vai ser muito rico. Não, a maior vitória, como já mencionei, é nós estarmos com Cristo na eternidade. E Jesus, ele deixou uma esperança acesa dentro dos nossos corações. E essa esperança está em João capítulo 14, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, crerdes em Deus, crerdes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu não teria dito. Ou seja, Jesus nos disse que ele está preparando a nossa morada e quando tudo estiver pronto, ele voltará para nos levar para que onde ele estiver, nós também estejamos. Então, queridos, eu gostaria de pedir a você que colocasse em suas orações os Estados Unidos da América, que colocasse nas suas orações a nação brasileira, bem como os países, né? Os países existentes. Por quê, irmãos? Porque nós estamos vendo a economia quebrando. Eu ouvi um vídeo onde o presidente da República, o que estava escrito, a capa do vídeo era: Bolsonaro admite que o Brasil está quebrado. Irmãos, há quantos anos esse país vem enfrentando ondas de corrupção? Haja visto, né, o grande momento que vimos aí, o Lava Jato, né, denunciando e mostrando corruptos que roubaram por anos e anos a nação brasileira. Então não é surpresa, né, ouvir o presidente da República admitir que o país está quebrado. Então nós precisamos estar com Cristo, precisamos focar as nossas vidas no Senhor, porque dias difíceis virão. Isto não é profecia. Eu gostaria que isso ficasse bem claro, para que as pessoas não andassem dizendo por aí que eu estou usando o meu canal para profetizar. Não, eu estou analisando de acordo com a Bíblia, não é? De acordo com as Escrituras Sagradas. E as Escrituras Sagradas deixam bem claro, né, que nós estaríamos enfrentando momentos difíceis nos últimos dias. Eu acredito que nós estamos no início, no princípio das dores, né? Momentos mais difíceis ainda virão, mas o Senhor Jesus nos guardará. Se você estiver bem com Cristo, Ele vai guardar você. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 7, Jesus disse: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Significa dizer que se você estiver com Cristo, né, você estiver bem, firme com Ele, se a sua vida estiver arraigada, amalgamada em Jesus, Ele vai proteger você. Ele vai ajudar você nos momentos de aflições, nos momentos difíceis que você vai estar enfrentando ou que você poderá já estar enfrentando. Amém? Eu quero orar com você para encerrar este vídeo. Quero orar por você, pela sua família. Amém? Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te apresento cada pessoa que está assistindo este vídeo. Eu te apresento, meu Deus, a nação brasileira. Pai querido, eu te apresento o Supremo Tribunal de Justiça. Eu te apresento, Senhor, os poderes executivo e também os poderes legislativos desse país. Pai querido, eu te peço que o Senhor possa, meu Deus, abençoar, Pai, e que o Senhor possa, meu Deus, trazer arrependimento nos corações dos políticos brasileiros. Pai querido, que eles possam compreender de uma vez por todas, meu Pai, que a autoridade muito maior do que eles existe, e esta autoridade é o Senhor. Que eles possam temer, Senhor. Pai querido, que o Brasil possa, meu Deus, colocar Jesus como o padroeiro desta nação, possa colocar Jesus como o Senhor desta nação, porque a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Brasil diz que este país, Pai, o país tem como uma padroeira, Senhor, uma imagem de escultura aparecida, mas a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é feliz a nação cujo Deus é uma senhora, mas é o Senhor. E que os brasileiros possam compreender isso, que eles possam entender isso, e que eles possam, Pai querido, Senhor, se colocar de joelhos diante do Senhor, assim como Nínive se colocou diante de uma sentença condenatória do Senhor. Nínive se arrependeu e o Senhor abençoou aquele povo, e aquele povo foi alcançado pela tua palavra. E que o Brasil também, Senhor, possa, meu Deus, compreender que o Brasil sem o Senhor
não é nada. Não basta, Senhor, o presidente da República proferir: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta, Senhor, não basta apenas o presidente da República proferir que Deus acima de tudo, e o Brasil em segundo lugar. Não adianta proferir isso, Senhor, se de fato Deus não estiver em primeiro lugar nesta nação. Pai querido, eu te peço em nome do Senhor Jesus, a tua graça e a tua misericórdia sobre este país, e que haja arrependimento e que haja salvação em um nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos em um nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.